Tá bom, então, gente, boa tarde. Vou apresentar essa outra abordagem, né, que é a valoração de doenças cardiovasculares causadas pelo mercúrio, e vou apresentar a parte de custos de tratamento e o que a gente chama de abordagem do capital humano. Bom, deixa eu passar. Basicamente, o que a gente está abordando como doenças cardiovasculares são uma variedade de doenças relacionadas ao sistema circulatório, incluindo ataque cardíaco, um AVC, uma insuficiência cardíaca, e tem inúmeras outras, né? Elas podem aparecer repentinamente ou inesperadamente, né? Ou até assumir a forma de uma condição de longa duração, ou seja, durar vários anos da vida de uma pessoa, e ela pode afetar pessoas de várias idades, né? No entanto, a gente sabe que aumenta a probabilidade junto com a idade, principalmente com homens acima de 45 anos e mulheres com mais de 55 anos. Então, dadas essas características, a gente precisa ter essas duas visões da valoração para falar de morbidade e ou mortalidade. Esse estudo do Rice, por que a gente está falando de doenças cardiovasculares, né? Como a gente falou, o Pedro e o Léo já falaram, a gente fez uma ampla revisão na literatura, e esse estudo do Rice aponta estatisticamente que há uma associação entre níveis elevados de mercúrio pela coleta do cabelo, né, que pode ser coletado pelo cabelo, sangue ou até mesmo urina, e aumento de risco, no caso aqui, ele aborda ataque cardíaco especificamente. Então, ele vai calcular o coeficiente de risco para o ataque cardíaco para cada aumento de mercúrio verificado no cabelo. Ou seja, ele chega no indicador, que é o que a gente está chamando aqui de função dose-resposta, que é quanto aumenta o risco de ataque cardíaco por cada aumento de micrograma de mercúrio em cada grama do cabelo coletado nas amostras. E o que o Rice apresenta nessa função dose-resposta? Ele apresenta indicadores de mínimo de 6,6% ou máximo de 17%. Como eu falei, o que isso quer dizer, né? Significa que o aumento de 1 micrograma de mercúrio em cada grama de cabelo pode aumentar o risco de uma pessoa em 6% ou 17% de uma pessoa apresentar aqui, no caso, um ataque cardíaco. E ele comprova isso estatisticamente, mostrando que é significativo para análises acima de 2 microgramas de mercúrio por grama de cabelo. Ou seja, como o Pedro apresentou, isso é significativo para a população da Amazônia, né, que está ali perto das áreas de garimpo, que tem níveis de mercúrio muito acima de 2 microgramas. Ou seja, ele dá um delta risco, né, ele dá uma variação de risco para cada delta de mercúrio por grama de cabelo. Então, a gente está trabalhando com uma variação aqui, né? Para aí sim a gente calcular a variação do bem-estar. Ou seja, a gente tem que ter o output da saúde, para aí sim a gente passar para a valoração econômica. Então, partindo disso, a gente vai... Agora é nosso passo, né? O que é o custo econômico das doenças cardiovasculares? Esse custo econômico, ele vai ser analisado pelo custo direto. O que significa? Custos de tratamento, ou seja, os cuidados primários, hospitalares, os custos ambulatoriais, custos também com medicamentos, ou seja, todo aquele custo da internação ou de idas ao hospital, quanto aquilo custa, por exemplo, no caso, no plano de saúde particular, ou quanto aquilo custa num sistema único de saúde, por exemplo. Então, são estimativas que a gente pode levantar para calcular esse custo direto. E isso pode ser adicionado ao que a gente chama custo indireto, que é a abordagem que a gente chama aqui do capital humano, que está relacionada à produtividade perdida. O que isso significa? Se essa produtividade está relacionada a uma morbidade, ou seja, né, uma doença que vai acompanhar uma determinada população durante alguns anos, essas pessoas a gente pode medir esse custo pelo valor dos salários perdidos, tanto pela perda de dias que a pessoa passa internada, né, ou mesmo se ela perde o emprego ou se ela tem uma aposentadoria precoce. Então, a gente pode estimar via o salário dessa pessoa. E no caso, se a pessoa
A gente pode trabalhar com uma expectativa de vida de, por exemplo, 70, 80 anos, mas se a pessoa adquire uma doença e morre aos 60, a gente pode calcular um custo social, né, relacionado a essa mortalidade, ou seja, é o valor dos ganhos perdidos por uma morte prematura. É quanto essa pessoa está deixando de produzir, né, para a sociedade. Então, a gente tem essas diferentes abordagens. Como eu falei, a morbidade, por que é importante a gente olhar para ela, né? Porque são resultados não fatais, que podem variar em duração de ser extremamente curto, pode ser um ataque cardíaco pontual e nunca mais a pessoa apresentar essa doença, né, esse evento. Pode durar horas, pode durar dias, a pessoa pode ficar internada diversos dias, ou pode durar o resto da vida, que no caso ela pode desenvolver, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, que vai gerar alguns problemas e alguns custos, né, durante até 30, né, muitos 50 anos. O que dificulta essa mensuração também, que essa gravidade dessa morbidade, ela pode variar com o tempo, ela pode diminuir ou aumentar, né, à medida que o indivíduo vai se tratando ou progride na doença. Isso vai impactar diretamente os custos, se em algum determinado ano a pessoa precisa ir 5 vezes ao hospital, ou ela vai se tratando e melhorando, isso reduz. Ou também, em outros casos, a pessoa pode ter a doença, porém realizar todas as suas atividades normais e não ter nenhum custo social. Por outro lado, a pessoa pode ficar completamente incapacitada e, por exemplo, até comprometer a rotina de algum membro da família, o que a gente também poderia calcular, né? Porque se a pessoa para de trabalhar, essa pessoa tem custos de deslocamento, então a gente pode abrir isso em uma infinidade de linhas, né, para somar nesse método de valoração. Esse aqui é trazendo um pouco aquele mesmo gráfico que o Pedro apresentou no início. Então, para trabalhar morbidade e mortalidade, a gente tem que pegar essas partezinhas vermelhas, né? Quanto tempo a pessoa perde, quantos anos a pessoa perde de bem-estar, se ela perde alguns anos doente, se ela tem um custo de tratamento ali com 67 anos, ou mesmo se ela tem uma expectativa de vida de 80 anos e ela morre ali, por exemplo, no caso com 79 anos. Então, a ideia é juntar todas as barrinhas vermelhas e chegar num custo total, né? Aqui entrando mais especificamente, né, nos custos diretos, que a gente também está chamando de custos de tratamento, a gente fez um levantamento na literatura e aqui é uma meta-análise desse estudo, que traz todas essas colunas, são diferentes estudos que calculam custos de tratamento. E o que a gente viu na literatura é que a maioria dessa valoração, né, de uma morbidade ou de uma mortalidade, ela vai incluir só custos diretos. Então, todos os estudos têm uma mensuração do custo de laboratório, de home care, de medicação, de especialistas, e poucos estudos vão tratar de custos indiretos, que é aonde a gente está se propondo a chegar, aqui no caso com a valoração de um desfecho de uma intoxicação por mercúrio, né? Então, pegando aquela tabela, abrindo os valores que estão dentro daqueles estudos daquela tabela e juntando com uma revisão de bibliografia para o Brasil, a gente tem que os custos, eles podem variar na Coreia do Sul, chegando a R$3.500, reais de 2020. Aqui no caso, a insuficiência cardíaca. Aqui é um custo de tratamento anual por paciente. Então, o custo de uma pessoa ter uma insuficiência cardíaca na Coreia do Sul pode ser de R$3.500. No Brasil, a literatura diz que pode ser de 5.200 ou 14 mil reais, podendo chegar até na Alemanha um custo de 74 mil. Isso são, por exemplo, no Brasil, são dados que a gente consegue coletar no DataSUS, que é a base de dados do SUS, né? Então a gente consegue pegar dias de internação e o valor disso, então a gente consegue trabalhar até com uma série temporal. E a partir disso, a gente traz uma primeira estimativa, né, desses custos de tratamento, no caso aqui para doenças cardiovasculares. Se a gente considerar um cenário hipotético de uma população com 22 mil habitantes, por exemplo, alguma terra indígena, né,
e calcular, nesse momento, somente os custos no ano desse evento, ou seja, pegar essa população e considerar que no ano desse evento, X pessoas correm o risco de ter ataque cardíaco e tem um ataque cardíaco, considerando que, em média, por exemplo, a gente pode ver que nos Yanomamis chega a 42% o percentual da população com mercúrio acima de 2 microgramas, acho que pode chegar a 8, 10. Esse estudo mostra, né, que existe uma diferença grande ali nessa população, e a gente vai utilizar a função dose-resposta do RICE, que é aquele fator de risco de 6,6 ou 17%. Então, por essa abordagem de custo direto, se a gente faz só o custo de tratamento no ano do evento, multiplicando uma conta básica, né, da população pela função dose-resposta por um custo anual de tratamento do paciente, como eu mostrei naquele gráfico, pode ser de 5 mil ou 14.200, o que daria aproximadamente ali 1.400 casos ou 3.700 casos, dependendo da função dose-resposta, e jogando nesses valores do custo anual, desse 14 mil ou dos 5 mil, né, a gente chega em valores, a gente chega em 4 cenários, né, que em um ano o custo de tratamento pode ser 3 milhões, somente para essa população de 22 mil habitantes, ou pode chegar também a 22 milhões de reais, o custo de um ano de possíveis desfechos, né, de intoxicações de mercúrio para essa população restrita. Então, a gente vê que os custos são realmente significativos, se a gente pensar se a gente extrapolar para a população da Amazônia e colocar um horizonte de tempo maior, esses custos vão ser muito mais significativos. Mas só para a gente ter algum nível de comparação, por exemplo, aqui é a arrecadação da CEFEM até maio de 2020, pela exploração de ouro. A gente pode ver que esse 22 milhões ele é maior que a arrecadação do município que mais arrecadou CEFEM até maio de 2020. Ou seja, é um custo extremamente alto, né? Então, que a gente já consegue demonstrar que são custos sociais bastante elevados do garimpo ilegal de ouro, né? O que a gente pode ressaltar é que, apesar desses custos, que podem chegar a 22 milhões, serem altos, ainda são estimativas subestimadas, porque aqui a gente está mostrando o custo direto de um cálculo somente para um ano, e a gente também não está levando em consideração que isso pode... essas doenças cardiovasculares, se a gente for colocar na ponta do lápis os custos, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, um custo de deslocamento de populações que estão extremamente distantes, né, de centros hospitalares. Então, tem populações que só conseguem chegar, né, por vários dias de barco, então esse custo ainda pode aumentar. E como a gente está sempre ressaltando nos seminários, a gente está trabalhando com estimativas bastante conservadoras. E aí, como eu falei, tem essas duas abordagens, né, do custo direto, e junto a essa abordagem a gente deve adicionar os custos indiretos que estão relacionados a essa abordagem do capital humano, ou seja, uma abordagem de perda de produtividade de uma pessoa que tem essa morbidade ou vai ter uma mortalidade causada por essa intoxicação e que pode ser medida através de uma perda de salário. Ou seja, essa perda de salário ela pode ser calculada por diversas ocasiões, né? Por absenteísmo, por exemplo, caso a pessoa fique doente, precise passar alguns dias no hospital e vai estar longe do trabalho, então isso deve entrar no cálculo. A pessoa pode, por causa de uma morbidade, pode precisar ter uma aposentadoria precoce, então ela perde anos de produção, né, que ela deixa de gerar para a sociedade. Ela pode ter tanto um absenteísmo, né, estar ausente do trabalho algumas semanas por ano e depois ter uma morte prematura, ou seja, ela pode incorrer em 15 anos de tratamento e mesmo assim morrer antes da expectativa de vida, ou pode ter uma morte prematura e perdendo 30, 40 anos de vida. Então, são essas 4 abordagens que a gente pode dividir essa valoração do capital humano, considerando que isso é sim um custo social, onde a pessoa deixa
de produzir, porque a gente está olhando pela essa abordagem da produtividade média. Olhando um pouco o tipo de morbidade, quando a gente pensa em doenças cardiovasculares, a gente fez esse levantamento da literatura, mostra que a pessoa pode, olhando pelo lado do absenteísmo, né, dependendo do tipo de morbidade, ela pode perder de 2 dias de trabalho, no caso de uma fibrilação atrial, ou pode chegar a 134 dias perdidos por ano, no caso de um infarto do miocárdio. E jogando isso para um salário médio no Brasil, trazido pelo estudo do Araújo, pode chegar a valores de 5 a 10 mil reais por ano por pessoa, né? E aí, se a gente pensar que esses custos de 5 ou 10 mil, peguei ali cenários mais altos, né, só para a gente ter uma ideia, naqueles 1.400 casos ou 3.700 casos, já gera um custo com infarto por absenteísmo que pode chegar a 15 milhões a 38 milhões. Então, isso é mais uma parte do quebra-cabeça que a gente deve ir considerando nesses estudos de valoração. Se a gente pensar que, junto a isso, deve ser adicionado uma abordagem, ou adicionado, né, ou dependendo do caso, valorado só essa abordagem de produtividade por aposentadoria precoce, deve ser feito um cálculo para toda a população economicamente ativa, normalmente acima de 25 anos, né, até porque tem pouca incidência de doenças cardiovasculares antes de 25 anos. Apenas doentes com menos de 65 anos devem ser considerados, porque eles vão gerar os custos indiretos, considerando que a partir de 65 anos já é uma aposentadoria natural, né, normal. E deve-se medir a produtividade perdida através de uma possível redução de taxas de emprego dessas quantidades de pessoas que vai se aposentando precocemente. E aí a gente joga isso para a população em geral para chegar nessa estimativa. Se a gente olhar uma abordagem por morte prematura, a gente deve calcular a renda não recebida devido à morte prematura, como eu falei, baseado em uma estatística de mortalidade para cada condição, no caso aqui uma doença cardiovascular, né? E a expectativa de vida segundo mais ou menos as tabelas de vida da OMS. Normalmente os estudos, por exemplo, no caso do Stevens, ele utiliza um horizonte de tempo de 30 anos, com os pacientes progredindo até que eles vão morrer ou eles vão ter custos de tratamento durante esses 30 anos. Então, basicamente, de forma muito simplificada, seria a expectativa de vida menos o ano da mortalidade, a gente chega aos anos de produtividade perdidos. E aí, o número esperado de vida que um indivíduo falecido deixa de viver, a gente multiplica pelas taxas de emprego e pela média salarial, jogando uma taxa de desconto, como eu havia comentado, a gente está utilizando em média, os estudos utilizam em média, né, 3%, para a gente chegar nessa estimativa por morte prematura. E, por fim, o que pode ser utilizado também, como o Pedro e o Léo já falaram, é o valor estatístico da vida, que é quanto uma pessoa está disposta a pagar para uma redução no seu risco de morrer. Então, quanto a pessoa está disposta a pagar para ter uma redução no risco de infarto. E a partir dessa disposição a pagar, a gente pode chegar a estimativas de valoração desse possível dano do mercúrio, né? Lembrando que os danos não é certo que vai ocorrer, é um risco, né? E por isso é toda a dificuldade também de entrar nessa abordagem de economia da saúde. Essa disposição a pagar, ela vai sempre depender da localização que a pessoa está, da idade, da renda familiar e da própria qualidade de vida. E aqui só um exemplo básico desse estudo do Cameron, que mostra que a disposição a pagar para reduzir os riscos de doenças cardíacas podem ser muito semelhantes, chegando a 7, 8 milhões. Aí aqui, por exemplo, a gente vê que as doenças do coração, dependendo da idade, né, a pessoa está disposta a pagar mais ou menos por isso, ela aumenta, sim, chegando ali a 60 anos, ela está mais disposta a pagar, porque o risco dela é maior, né? E aí, como o Pedro mostrou nos experimentos de escolhas, se você mostra que você vai ficar 5 anos doente ao invés de uma morte súbita, isso vai variando de acordo com a população. Para aí, sim, a gente chegar num nível de indiferença, né, para chegar no valor estatístico da vida.
Como o Léo falou agora, né, existem estimativas gerais de valor estatístico da vida, podendo ser aproximadamente 6 milhões de dólares, e, porém, algumas estimativas para o Brasil também que mostram que, em geral, pode ser de 2 milhões de reais ou 1 milhão para mulheres. Então, isso vai variar também dependendo da técnica econométrica usada, e são valores que a gente vai ter que fazer para trabalhar com esse método. A gente tem que fazer algumas escolhas, né, de cenários. E aí, para finalizar toda essa abordagem, a gente tentou apresentar uma estimativa de custos, juntando essas abordagens, né, somando o que pode ser somado, de morbidade mais mortalidade. Então, se a gente pegar, de novo, aquele cenário hipotético de uma população com 22 mil habitantes, com custos mínimos e máximos de tratamento de 5 a 14 mil reais, ou seja, a gente vai ter uma abordagem da produtividade, a gente vai ter uma abordagem que é a soma dos custos de tratamento junto com a abordagem da produtividade, né? Considerando que, em média, 42% dessa população está com mercúrio acima de 2 microgramas, que já começa, né, a valer aquela nossa função dose-resposta. E aqui, nesse cenário hipotético, a gente considera que essa população vai ter um evento, né, na saúde em determinado ano, ela vai passar 15 anos se tratando, e esse tratamento ele vai custar 15% do custo daquele ano do evento, e ela vai ter uma morte prematura de 15 anos antes da expectativa de vida, por exemplo, natural nas tabelas da OMS. Então, a gente vai somar, né, como eu falei, os custos de tratamento com essa abordagem da produtividade. E para a abordagem da produtividade, fazendo uma conta básica que vai ser refinada na calculadora, sim, a gente multiplicando a população por uma taxa de participação da força de trabalho pela função dose-resposta e por um salário médio anual, a gente chega no custo dessa mortalidade, né? Quanto é o custo social que essa população gera ao morrer antes da expectativa de vida normal, e a gente pondera ano a ano pela essa taxa de desconto de 3%. Então, como resultado desse cenário, a gente tem, dependendo da função dose-resposta, né, de 6% ou 17%, a gente pode ter custos de tratamento, como eu já tinha apresentado antes, podem ser de 3 a 22 milhões, dependendo se o custo de tratamento é 5 ou 14 mil. Uma perda de produtividade por absenteísmo poderia chegar de 1 a 9 milhões, com um custo de tratamento por 15 anos de 7 a 50 milhões. E, no caso, a pessoa morrendo, ela gera esse custo social por uma morte prematura, que varia de 53 a 137 milhões. Ou seja, no total, os custos chegam de 64 milhões a 219 milhões num cenário com os custos mais altos e o risco mais alto, né? Olhando um pouco graficamente esses resultados, a gente consegue ver que o custo de uma mortalidade prematura, ele é a maior parte desses custos sociais, né? É a maior parte desse custo total da valoração de doenças cardiovasculares, seguido por um custo de tratamento, né, durante 15 anos, uma perda de produtividade por absenteísmo, que ela não vai ser muito grande, e também um pouco menos significativo, né, o custo de tratamento no ano do evento. Então, só para a gente ter uma noção de que significam esses custos para uma população de 22 mil habitantes, né, aqui eu apresento de novo a CEFEM, só que aqui é a CEFEM para o Brasil, né? Por exemplo, a gente vê ali que em 2019 a CEFEM foi 131 milhões, sendo que é menor do que o nosso cenário com maiores custos, né? Tudo bem que é um custo para 30 anos, né, para uma população, mas mesmo se a gente jogar a CEFEM para 30 anos, esses custos podem chegar a mais de 5% de toda a CEFEM, que é uma arrecadação realmente significativa aí da exploração de ouro, né? Então, como conclusão dessa abordagem de custos diretos e indiretos, de novo, a gente ressalta que existem diferentes abordagens. Aqui a gente está trazendo essa gama de abordagens para a gente conseguir escolher, caso a caso, né, qual seria a técnica
que pode ser melhor empregada. A gente pode sim dizer que essa abordagem de custos de tratamento mais a abordagem do capital humano, ela vai fornecer dados robustos para essa estimativa, mas a gente também tem que lembrar que não existe uma base de dados de intoxicação de mercúrio na saúde. A gente não tem isso no DataSUS, a gente não tem isso internacionalmente, né? Então, por isso que a gente sempre utiliza proxies, né? A pessoa não chega no médico e a pessoa coloca, é uma intoxicação por mercúrio. Ela tem tremores, ela tem convulsões, ela pode ter um ataque cardíaco. Então, acho que essa é uma das grandes dificuldades de valoração, né, para essa valoração do mercúrio. Mas a gente também conseguiu provar aqui, né, que o custo social é significativo, porém ele ainda está subestimado. Ou seja, aqui o Léo falou de 2 doenças, eu estou falando de mais uma. Existem inúmeros desfechos para o mercúrio. Então, se a gente adicionar todos esses desfechos, esse número, esse valor, né, o custo da intoxicação do mercúrio ainda vai aumentar. E lembrando que a gente vai refinar esses cálculos pela calculadora financeira, né, que vai trazer resultados importantes para essa valoração. Bom, obrigada. Pedro. Obrigado, Júlia. A minha tela. Tá ótimo. Então, fazendo um resumo aqui das apresentações, né, a gente fez, então, agora uma comparação de todos os desfechos, né, doenças que o Léo apresentou, que a Júlia apresentou, para esse exemplo nosso, para, por exemplo, uma população de 22 mil habitantes, quais seriam os custos anuais, né, para essa população específica? A Júlia, até se você puder passar por isso. Uhum. Eu queria aquele último slide, na verdade, o de comparação com todos, isso. Então, aqui a gente vê assim um pouco a ordem de magnitude, né? Então, a Júlia apresentou agora doenças cardiovasculares, o Léo tinha apresentado perda de QI e sintomas neuropsicológicos, né? Então, isso para um dado ano, a gente tem essa magnitude, né, possível de valores, e lembrando isso só para uma população de 22 mil habitantes, que é o cenário que a gente está trabalhando aqui, e que, como a Júlia mostrou, comparado com até os royalties, as compensações que geralmente vêm de mineração, isso só para um caso de uma comunidade de 22 mil habitantes, isso já passa, né, os valores até que muitas vezes os royalties pagam, ou seja, nem os royalties compensam, né? Ou seja, mesmo considerando a mineração legal, né, a compensação que vem de mineração legal, ela também não conseguiria compensar os outros custos sociais, inclusive de saúde pública, indiretos, por exemplo, de perda de QI, de perda de produtividade, né? Então, a gente realmente tem um cenário preocupante, né, que a gente vê que é importante a atuação, né, tanto do Ministério Público, do IBAMA, da Polícia Federal, para restringir o uso do mercúrio, né? Ele realmente ele gera impactos diretos e indiretos muito consideráveis, segundo o que a gente achou de melhor na literatura aqui, tanto de função das respostas, de valorações. Então, essa é um pouco a mensagem que a gente quer passar. Então, apesar da literatura ser escassa ainda sobre a questão dos impactos do mercúrio, ainda assim é possível afirmar, né, que existe esses custos indiretos que vêm do mercúrio. A gente ainda tem, como levantado pelo Murilo, pelo Jorge, ainda essa questão da correlação, né, entre contaminação, entre o que vem do mercúrio e o que é assimilado, contaminado pelas pessoas, né? Existem algumas ferramentas como o Zitox, alguns que têm uma pequena caixa preta, digamos assim, né? Que eles já têm alguns parâmetros que vão correlacionar diretamente a quantidade de ouro, de mercúrio com esses desfechos. A gente está procurando outros caminhos também, né, para comprovar então essa correlação, como a gente mostrou naquele gráfico anterior, que quanto mais próximo do garimpo,
maior a exposição das pessoas, maior a contaminação. Eu acho que isso é evidência interessante também, né, para os casos do Ministério Público. A gente ainda vai aprofundar isso, né? E agora, então, eu gostaria de abrir para perguntas, para discussão. Eu acho que a gente poderia até ter como base também o gráfico com os valores. Então, o que a gente achou aqui é que, pela literatura, os valores de doenças cardiovasculares, por envolver também risco de morte, ao contrário de perda de QI, por exemplo, e sintomas neuropsicológicos, né? Ele tem um valor até acima, né? Então, do que os outros, inclusive o que tinha sido considerado no parecer de doenças do desfecho de perda de QI, né? Então, a gente tem, inclusive, essa questão da magnitude dos valores, né? Que a gente, quanto mais desfecho a gente considerar, quanto mais evidências, maiores são os valores, então, né? Dos impactos do mercúrio, da extração ilegal de ouro, né? Então, eu queria primeiro, assim, abrir a perguntas em geral sobre as metodologias que a gente fez, que a gente apresentou aqui, e queria abrir também, então, para a gente comentar até sobre a própria questão de magnitudes de valores e outras questões relacionadas. Aqui a gente tem uma mão levantada da Thaís Cavendish. Se quiser, então, ligar a sua câmera e microfone, Thaís, por favor, fique à vontade. Muito obrigada, Pedro. Você já me apresentou de antemão, obrigada por isso. Meu nome é Thaís. Eu estou falando aqui do Ministério da Saúde, então tem uma reunião ao lado. Me desculpem se meu áudio não ficar muito bom, eu vou tentar aproximar aqui o microfone. Parabéns pelo seminário, eu estou achando muito bom mesmo, estou acompanhando desde a primeira oportunidade e está excelente. Para nós aqui no Ministério da Saúde está sendo uma ótima fonte de aprendizado sobre isso que a gente sempre busca, né? Métodos de valoração para efeitos em saúde que, em geral, são muito difíceis de relacionar com o agente etiológico, né, por assim dizer, aquilo que disparou o desfecho. Além de dizer que eu acho que está redonda a metodologia que vocês estão propondo, né, para nós está fazendo bastante sentido. Eu queria só acrescentar um detalhe. No final ali da fala da Júlia, ela comentou que não há disponíveis dados sobre intoxicação por mercúrio no Sistema Único de Saúde, né? Esses dados existem. Eles são capturados pelo sistema de notificação de agravos de notificação compulsória, que é o SINAM. É um sistema oficial do Ministério da Saúde, onde eu posso dar esse caminho todo para vocês aqui no chat e tal direitinho. São dados públicos e eles são feitos a partir da doença de notificação compulsória, na verdade, o agravo de notificação compulsória, que é a intoxicação exógena, seja ela por qualquer substância química, metal, substância sintética, produto químico, qualquer quadro de intoxicação química de notificação compulsória por todos os profissionais de saúde no Brasil, sejam eles do sistema público ou privado. E aí, a gente tem toda uma série de publicações ensinando esses profissionais como reconhecer casos, né? Porque a definição de um caso de intoxicação, ela é ampla, né? É um conjunto de sinais e sintomas que apontam que aquela pessoa se expôs a uma determinada substância química num valor excessivo que gerou determinados sinais e sintomas. Então, a gente tem várias publicações que orientam os profissionais sobre como notificar isso, né, e como investigar esses casos até você confirmar qual foi a exposição, enfim. E essa fonte de informação, essas intoxicações, portanto, elas são desfechos mais agudos, né? É diferente do que vocês estão trazendo aqui, que é brilhante, que é uma perspectiva um pouquinho mais crônica, é uma exposição prolongada que gera um prejuízo de QI, um retardo mental, efeitos cardiovasculares, que para metilmercúrio, por exemplo, né, e outras exposições também por mercúrio metálico são as mais interessantes. Esse tipo de intoxicação aguda, que normalmente a gente captura no SINAM, no nosso sistema de informação, são
intoxicações normalmente oriundas da inalação, né, do mercúrio metálico ou da exposição cutânea, né, enfim, coisas assim. Só para agregar mesmo, porque esses dados existem, a subnotificação é tremenda, posso afirmar para vocês, assim, na série histórica, a última vez que a gente checou o banco, a série histórica no Brasil dá conta de pouco mais de 500 casos, imagina, de 2007 até agora, né, infinitamente subnotificado, e boa parte dessas notificações estão concentradas em estados do Sul e Sudeste, São Paulo e Paraná, que notificaram casos de exposição a mercúrio, intoxicação por exposição em ambiente hospitalar, né, quebra de termômetro, que também tem sua relevância, lógico, mas esse cenário todo do garimpo e da exposição a mercúrio por essa via ainda é muito inexplorado no Sistema Único de Saúde, e é por isso que trabalhos como os de vocês ajudam muito a gente a avançar. Bom, era isso. Só queria acrescentar isso e deixo o que vocês quiserem aqui no site para todo mundo poder acessar. Obrigada.